lá, vamos começar a corrigir? Professora, um segundo, só vou pegar meu caderno, tá? Tá bom. Não esqueçam, tá, gente? Não saiam até eu dar o recado da semana que no final da aula, tá bom? Por favor. Então, vamos lá. Questão 2. Leia o texto a seguir e, em seguida, explique o que é o federalismo presidencial e de que forma o poder foi organizado na Constituição dos Estados Unidos. Então, nós temos esse texto do Leandro Carnal, que é um historiador, né, que fez um livro em conjunto com outros historiadores, cada historiador escreveu um capítulo, né, chamado História dos Estados Unidos, isso mesmo, né, das origens ao século XXI, isso aí. Então, ele fala o seguinte nesse texto, né? A Constituição criou uma república federalista presidencial. O governo de cada colônia, agora Estado, procura se equilibrar com o governo federal. Além disso, os poderes estão, dentro da tradição ensinada pelo filósofo Montesquieu, divididos em executivo, legislativo e judiciário. A Suprema Corte dos Estados Unidos iria caber no futuro o papel de interpretar a Constituição e decidir sobre a constitucionalidade ou não das leis estaduais e das decisões presidenciais. Então, a partir desse texto, né, o que é o federalismo presidencial e como o poder foi organizado na Constituição dos Estados Unidos? Professora, desculpa, é que travou aqui para mim e você não estava falando até agora. Onde é que você está? Na questão 2 do livro. Qual página? Da página 60 do capítulo de Independência dos Estados Unidos. Tá bom, obrigado. Gente, todo mundo me ouviu ou eu fiquei travada? Eu ouvi você falando do número 2. Tá. Então, vamos lá. Quem escreveu? Respostas? Professora. Sim? Não sei se o meu tá certo, mas eu coloquei que é uma forma de governo e em qual o poder é dividido em 3, executivo, legislativo e executivo. Executivo, legislativo e executivo? Eita, esqueci de judiciário. Ah, tá. Tá, isso é a resposta da segunda parte, né? De que forma o poder foi organizado. Agora, o que é esse federalismo presidencial? Alguém escreveu? Professora, posso falar? Fala, Tati. Eu botei que o federalismo presidencial é o poder que é dividido entre o governo federal e os governos estaduais. Uhum. Coloquei só isso, só. Mas eles são autônomos, fazem tudo sozinho ou eles têm que ter alguma coisa junto? Não. É tudo junto? Não, não, tipo, eles são ajudados, não, eles não são exatamente autônomos. Uhum. Tá. Entendeu? Quero ouvir o primeiro que o pessoal tem a dizer, depois eu vou falar. Professora, posso falar o que eu botei? Fala. Eu botei que é o modo de organização política de um país. Mas aí você não me explicou o que é. Tá no meio do caminho. Me explicar como funciona. O que é esse federalismo presidencial? Alguém gostaria de falar? Beleza, gente. Então, olha só. Existem várias formas de governo, tá? No caso do governo dos Estados Unidos, assim como o nosso governo brasileiro, nós somos um governo federativo. Ou seja,
Você tem um governo central, e esse governo central, ele pode ser liderado por Professora. vários tipos... Oi. Desculpa te interromper, é porque é porque a Mariana estava pedindo para você aceitar ela. Oi, desculpa, eu acabei saindo sem querer da chamada. Não tem problema não. Mas não tinha aparecido nada para mim. Lembrando, gente, se não aparecer a janelinha pedindo para liberar, eu não tenho como liberar. E outra coisa, se vocês entrarem pelo computador direto da plataforma, você não precisa pedir nada de autorização para mim. Só quem está usando o celular é que vai ficar... Eles fizeram uma atualização na plataforma, então se você entrar pela plataforma, você entra direto na aula, sem pedir autorização nem nada, tá? Peraí, então onde é que eu estava? O que significa isso, né? Um governo que é federativo, tá? Você tem um país que tem um governo central, ou seja, uma pessoa que vai liderar todo o país, né? Essa pessoa que vai liderar todo o país, ela pode ter vários tipos de nome, tá? Por exemplo, nos sistemas que você usa o parlamento, tá? Não existe presidente. Quem é que lidera o país? É o primeiro-ministro. É o caso que acontece lá na Inglaterra, tá? Eles seguem um sistema parlamentarista. Ou seja, quando tem as eleições em que os ingleses eles votam nos seus deputados que vão participar, vão fazer parte do parlamento, né? Existem vários partidos, né? Depois que todos os deputados são eleitos, eles veem qual partido teve mais deputados eleitos. E aí, esse partido vai eleger um desses deputados para ser o líder do parlamento, que vai ser chamado de primeiro-ministro. É ele, e no caso da Inglaterra, ele em conjunto com a rainha, né? Mas em outros países que não tem monarquia, né? É o primeiro-ministro sozinho, quem vai tomar as decisões administrativas do país, ou seja, aonde o dinheiro vai ser investido ou não, em que lugares, em que setores da sociedade é preciso priorizar a ajuda, se é a educação, se é a saúde, né? Então, esse cara vai liderar todas essas questões. Mas nos países em que há além da centralidade, tá? Que é no caso, ou o primeiro-ministro ou o presidente, né? Nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a gente tem o presidente. Esse cara, ele não trabalha sozinho, tá? Porque no caso dos Estados Unidos e no Brasil, os estados, eles sempre tiveram uma grande autonomia, ou seja, eles podiam tomar muitas decisões por conta própria. E eles não aceitavam que uma pessoa única tomasse as decisões por todos os estados, tá? Então, algumas questões específicas de cada estado, elas são decididas pelos governadores dos estados, tá? Então, num sistema federativo, você tem um líder central, mas esse líder central, ele não pode decidir sobre todos os aspectos. Alguns aspectos, eles são decididos pelos governos estaduais, pelos governadores, tá? Vamos dar o exemplo aqui do Brasil, né? O que compete ao governo estadual que o governo federal não pode mexer, não tem autonomia para tomar essas decisões. A educação, por exemplo, tá? Então, os governos dos estados é que são os responsáveis pela decisão sobre a educação. Quanto dinheiro vai para a educação e o que vai ser feito na educação. Então, agora, por exemplo, nesse momento de quarentena, não é o presidente que vai tomar a decisão se as aulas vão voltar ou não vão. Quem toma essas decisões são os governadores, né? No caso do Brasil, a gente ainda separou o ensino fundamental do ensino médio. Então, o governo estadual, ele fica responsável pelo ensino médio, enquanto que o governo municipal, ou seja, as prefeituras, elas são responsáveis pela educação do ensino fundamental,
Então, quem decide abrir ou fechar as escolas do fundamental é o prefeito das cidades. No caso aqui, o prefeito do Rio de Janeiro que vai decidir se vai abrir ou vai fechar. Não é o presidente e não é o governador. Assim como o ensino médio é o governador que vai decidir. É claro que dentro do governo, o Estado, como as prefeituras elas precisam do dinheiro que vem do Estado, existe toda uma política, né, uma negociação que acontece entre município e Estado, né? Então, às vezes, essas decisões acabam sendo feitas em conjunto por causa dessa negociação com relação aos investimentos, né? Para você abrir uma escola, você precisa de dinheiro para pagar os funcionários, material, limpeza, né? E esse dinheiro vem de cima, né? Não só de cima, né? Porque tem os impostos estaduais e municipais. Então, isso que significa esse governo federativo presidencialista. Os estados, eles têm uma maior autonomia, mas todo o país é governado, liderado por uma única pessoa, que no caso é o presidente, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E aí, tranquilo? Sim. Sem perguntas? Ok. Vamos lá. Questão 3. Leia as emendas da Constituição estadunidense e classifique as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas. Então, emenda 1. O Congresso não legislará. Deixa eu botar aqui a questão. O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião ou proibindo o livre exercício dos cultos, ou cerceando a liberdade de palavra ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e de dirigir ao governo petições para a reparação de seus agravos. Emenda 4. O direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres contra a busca e apreensão arbitrárias não poderá ser infringido, e nenhum mandado será expedido a não ser mediante indícios de culpabilidade confirmados. Tá? Então, isso aqui são a primeira emenda e a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos da América. Então, letra A. A Constituição estabelecia o direito do Estado de invadir a casa das pessoas suspeitas de praticar crimes. Verdadeiro ou falso? Seu suspeito... Oi? Oi? Verdadeiro? Verdadeiro? É. Se eu suspeito de alguém, eu tenho o direito de entrar na casa daquela pessoa. É isso que a emenda está dizendo. Ah, tá, não. Eu coloquei falso. Eu coloquei falso. É falso. Eu só posso entrar na casa de uma pessoa Se tiver certeza. se eu tiver indícios, se eu tiver provas. Tá bom. Tá? Letra B. Os direitos previstos na Constituição pareciam ser para todos, mas os cidadãos que de fato usufruíam deles eram os filhos de ingleses. Falso? Falso, verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro? Eu coloquei verdadeiro. Eu coloquei verdadeiro. Verdadeiro? Alguém colocou falso aqui que eu vi no chat. Ah, não. Thales, você botou verdadeiro, né? Isso. Então, gente, tem um pequeno problema nessa frase, que é a última, a expressão final. Filhos de ingleses. É falso, né? Ou seja, pessoas que nasceram, que os pais nasceram na Inglaterra,
Eram só as pessoas que os pais nasceram da Inglaterra que eram cidadãos? Não. Se os meus Não, eram pais homens fossem brancos, né? colonos fossem colonos nos Estados Unidos, eles também não tinham direitos? Sim. Sim. Então, o problema dessa frase é esse finalzinho. Filhos de ingleses. Por que acontece? Na América Espanhola, a gente vai ter essa diferenciação, que vocês devem ter visto com o Eric no ano passado, né? Quem era filho de espanhol, quem era nascido na Espanha e tinha vindo para as Américas, era mais importante do que aquele que tinha nascido. Você podia até ser filho de espanhol, mas se você tivesse nascido nas Américas, você já tinha um status social menor, né? Que eram os chapetones e os crioulos, né? No caso dos Estados Unidos, não havia essa diferenciação nesse sentido. Se os seus pais fossem ingleses, se você fosse inglês, mas agora morava nos Estados Unidos, ou todo mundo nasceu aqui nas Américas, não importava. Se você fosse um homem branco, você tinha direito. Letra C. O direito à propriedade defendido pelos liberais está presente na 4ª emenda, que trata do direito dos cidadãos sobre eles mesmos e seus bens. Eu coloquei verdadeira. Uhum. Professora, então, só para ficar claro, a letra B é verdadeira ou falso? Só para. Ué. Gente, a Falsa, letra B certo? é verdadeira ou falsa? Falsa. 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 Não era apenas os filhos de ingleses que tinham direitos, era qualquer homem branco. Então, letra C, gente, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Na 4ª emenda, a gente vê exatamente isso, né? O direito das pessoas de terem os seus bens e desses bens não serem levados por qualquer um. Né? Você não pode entrar, a casa que você comprou é sua propriedade, ninguém tem o direito de entrar na sua casa. A não ser que existam provas de que vocês tenham cometido um crime. Né? Aí sim, eu posso criar um mandato e entrar na sua casa. E não é qualquer um que vai poder entrar na sua casa também. Né? Tem que ser a instituição relacionada à justiça, né? Que no caso vão ser os policiais. D. Na Constituição estão estabelecidos o direito à livre escolha da própria religião, à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, à manifestação pública e ao protesto contra o governo. Verdadeiro. Verdadeiro. É a 1ª emenda, né? Que é utilizada até hoje. Como eu falei para vocês, essa Constituição que a gente está estudando agora, ela ainda é a Constituição dos Estados Unidos, com algumas coisas que foram adicionadas com o passar dos anos. Mas essas emendas ainda continuam exatamente do jeito que elas estavam lá em 1776, quando foram escritas, né? Tanto que se vocês, não sei se vocês estão acompanhando os jornais, né? Tem tido essa semana nos Estados Unidos uma série de protestos e as pessoas se valem da 1ª emenda para dizer que elas têm o direito constitucional de irem às ruas e protestar e defender as suas opiniões, né? No caso, os protestos agora que estão acontecendo são principalmente na região de Minneapolis, onde aconteceu, né, um problema, né, no início da semana, um policial, né, que na hora de prender um homem negro, né, usou de violência, né, ele tentou imobilizar o homem segurando com o joelho, o pescoço dele, né, e acabou asfixiando o homem e ele acabou morrendo. Né? Então, está tendo uma série de protestos com relação à igualdade
Olha aqui, o protesto está defendendo o direito que está dentro da Constituição. Então, eles estão dentro da Constituição deles, utilizando o direito deles de se manifestar, e se manifestar pedindo, como está escrito aqui na primeira emenda, dirigir ao governo petições para a reparação de seus agravos, ou seja, que o governo ele se manifeste contra essa violação do direito, que aí vai para a quarta emenda, né? Que é a inviolabilidade de suas pessoas. Ele foi a vida daquele homem foi violada, né? Foi destruída. Então, olha como que a gente está estudando é super atual, né? Ok. Questão. Professora, só por curiosidade, assim, mas em que ano que, por causa essa época aí, eles ainda não tinham, era só os brancos que tinham todos os direitos. Quando que os negros começaram a ter os direitos e tal, tipo, botaram isso na lei? Então, a gente vai ver isso ainda esse ano, tá? É um outro capítulo que a gente vai tratar, mas a questão da liberdade dos escravos, da liberdade dos negros, ela vai ser tratada alguns anos mais para frente nos Estados Unidos e vai gerar uma série de conflitos que vai levar a uma guerra interna, uma guerra civil, uma guerra dentro dos Estados Unidos. Mas Entre até o hoje tem norte... muito preconceito, né? Não, eu sei, Cauã, mas a questão é que, assim, a lei, antigamente, ela segregava, ela separava. Sim, tinha negros tinha e barca brancos. negro para branco, tinha ônibus para branco, ônibus para negro. Isso, exatamente. Só que o que acontece? Quando os negros eles não puderam mais ser escravizados nos Estados Unidos, isso vai acontecer lá no século XIX, tá? Lembra que a gente... Olha como é que as coisas estão juntas. Já lembra que a gente falou no exercício 2 sobre o sistema federativo? O que vai acontecer é que a definição das leis ela vai ser feita entre os estados. Então, vão ter estados em que a igualdade é muito maior do que em outros estados. Mesmo assim, socialmente, os negros ainda vão ter muitas dificuldades, inclusive nos estados do norte, que, em teoria, seriam mais abertos a essa liberdade. Né? Só um instantinho, rapidinho. A liberdade e a igualdade de direitos nos Estados Unidos, ela vai se iniciar e vai ter, de fato, uma mobilização, uma definição, né, que você não pode segregar, não pode ter, como o Cauã falou, dentro do ônibus, cadeira de branco e os negros têm que ficar em pé, né? Isso não podia mais acontecer só depois dos anos 70, 1970. Tá? Na década de 70 do século passado, né, entre a década de 60 e a década de 70, a gente vai ter uma série de movimentos sociais nos Estados Unidos, liderados por negros, pedindo essa igualdade dentro da lei, que, apesar de existir na Constituição dos Estados Unidos, ela, dentro dos estados, ela era modificada, né? Ela tinha algumas coisas que iam contra ao preceito principal que a gente está lendo agora na Constituição, né? Na primeira emenda, na segunda emenda. Esses caras que vão liderar esse movimento, chamado de movimento negro, né? Vão ser vários grupos com vários pensamentos diferentes. Vai ter o Martin Luther King, vai ter o Malcolm X, cada um com uma proposta. Alguns tinham uma proposta mais pacifista, no sentido de fazer protestos pacíficos, escrever petições ao governo, que era o que o Martin Luther King fazia, e o Malcolm X, que ele liderava um grupo chamado Panteras Negras, ele acreditava na violência, né? Então, nos protestos violentos, na briga mesmo contra, se alguém fizesse alguma coisa preconceituosa, tinha que levar porrada, né? Era um meio mais violento o que os Panteras Negras preconizavam. Mas até hoje, a gente está vendo agora, o que eu acabei de falar,
né? O que os protestos essa semana em Minneapolis estão mostrando é que ainda hoje existe essa questão, mas exatamente por causa do movimento negro nos anos 70, né, isso não é mais socialmente aceitável pela maior parte da população. Então, eles usam os direitos deles na primeira emenda de se manifestar para cobrar do governo medidas mais fortes contra esse tipo de atitude. Um policial não pode ter esse tipo de atitude apenas porque, quer dizer, asfixiar uma pessoa não é correto, seja ela quem for. Negro, indígena, mulher, branco, criança, amarelo, não importa. Né? Não é essa questão. Você não tem o direito a tirar a vida de alguém porque você achou que aquela pessoa está ali. Você é um policial, você tem que prezar pela vida de quem você está prendendo, não importa se ele é um bandido ou se ele é a vítima. Quem queria falar? É verdade que os Estados Unidos, acho que é o primeiro do mundo que tem mais racismo, se não me engano. Não sei se é verdade, mas... São formas diferentes de ver o racismo, né? O racismo era muito mais claro nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, tem essa falácia de que não há racismo, né? Porque somos um povo muito miscigenado, mas existe um racismo estrutural, coisas que a gente não percebe, mas culturalmente a gente, né, no subconsciente acaba reproduzindo algumas coisas que são racistas e a gente ainda precisa pensar e lutar contra esse pensamento, que apesar de ser cultural, quando a gente passa a estudar, né, como diziam os iluministas, a gente começa a ver a luz, né, começa a entender as estruturas e pode tentar ir contra essa forma errada de se ver os seres humanos, né? Ai, falei pra caramba. Cansei. Vamos lá. É muito legal, né? Vocês estão vendo como é que tudo que a gente está estudando não é algo do passado, né? Tudo que a gente está estudando esse ano ainda são questões que nós estamos tendo que lidar no século XXI e que os iluministas nos proporcionaram a possibilidade de pensar sobre elas, de questioná-las, o que antes não podia ser questionado. Né? Vamos lá, gente, questão 4. No evento conhecido como Festa do Chá de Boston, em 1773, alguns colonos se vestiram como indígenas e lançaram ao mar cargas de chá da Companhia Britânica das Índias Orientais. O fato de os colonos se fantasiarem de nativos teve um significado. Com base no que você estudou, levante hipóteses que expliquem essa atitude. Por que será que os colonos resolveram botar roupas de indígenas para fazer esse ato? Porque é como se os indígenas fossem capazes de fazer isso, mas os colonos não, tipo isso. É uma possibilidade. Como diz a questão, gente, é para a gente levantar hipóteses, não é para... Não existe 100% de certo ou errado aqui, mas tem que ter alguma justificativa dentro do pensamento da sociedade. Eu coloquei que eles não levariam a culpa e também porque eles estavam em conflito. Uhum. Conflito com quem? Os índios e colonos. Tá. Uma possibilidade. Uhum. Alguém mais? Eu botei, tipo, a mesma coisa que elas, mais ou menos. Eu botei, tipo, que se eles fantasiassem, eles não levariam a culpa. E que, de alguma forma... De alguma forma. Não, foi só a culpa mesmo. É isso, gente. A gente não tem 100% de certeza
dos motivos que levaram, né, os colonos a se vestirem de indígenas, mas muito provavelmente tem essa questão, né? Primeiro, já que eles estavam em conflito com os indígenas, né? Por que não fazer os ingleses mandarem soldados para matar mais indígenas, para eles terem menos problema? Ou então culpar os indígenas e não botar a culpa nos colonos ingleses. Tudo isso é possível, é uma possibilidade. Questão 5. A liberdade foi um dos princípios iluministas que alicerçaram a fundação dos Estados Unidos. Hoje, esse é um direito humano definido em declarações internacionais. Que tipo de liberdade era almejada, né, pelas 13 colônias? Ela favoreceu que grupos sociais? Que setores foram excluídos desse direito? Eu botei cidadãos brancos. Mas tem três perguntas aqui. Qual o tipo de liberdade que as 13 colônias queriam? Qual grupo social que ela favoreceu e quais os setores que foram excluídos? Cauã, cidadãos, tá? Não cidadãos. Fala. Professora, eu coloquei que o tipo de liberdade era o poder de compra de suas próprias escolhas e coloquei que ela favoreceu os ingleses e prejudicou os indígenas. Os ingleses? Favoreceu os ingleses? A criação dos Estados Unidos? Não, desculpa, eu coloquei o contrário. Favoreceu os moradores das colônias e desfavoreceu os ingleses. Mas eu estou querendo saber aqui, ó, que setores foram excluídos, que setores não tinham essa liberdade dentro das colônias. Quando os Estados Unidos se tornaram um país, quem é que não tinha direito a essas liberdades? Porque quando a gente lê a Constituição, tem várias liberdades que são oferecidas, mas nem todos que viviam nos Estados Unidos tinham direito a essas liberdades que eles estão falando aqui na Constituição. Os negros e mulheres. Os negros e as mulheres. Os negros, as mulheres, os indígenas, né, os nativos americanos. Os únicos que tinham a liberdade eram os homens brancos. Homens brancos, exatamente. Que é a resposta da segunda questão, né? Ela favoreceu que grupos sociais? Os colonos brancos, né? Agora, a primeira, gente, ó, que tipo de liberdade? Porque a gente pode dividir a liberdade por grupos, né? Você pode, por exemplo, ter uma liberdade econômica, mas não ter liberdade política, por exemplo, como é o caso atual da China, né? A China tem uma grande liberdade econômica, eles usam o liberalismo, o livre mercado, tudo na economia chinesa é quase igual ao que existe nos Estados Unidos. Agora, politicamente, eles não são livres. As pessoas não têm direito a votar, ou se tem direito a votar, o voto é direcionado, né? O Partido Comunista é o partido que governa, não existe outro partido que não seja o Partido Comunista. Então, quando a gente fala que um país é livre, não necessariamente ele é livre em todos os aspectos, né? Ele pode ser livre, tem a liberdade econômica, a política, a social, a cultural, né? De livre pensamento, né? Quais as liberdades que foram alcançadas com a independência dos Estados Unidos? Quais que eles definiram lá? Liberdade de direito? Eu coloquei que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Todos têm direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Ninguém será submetido à tortura e etc.
Sim, gente, mas eu falei assim, qual desses grupos que eu acabei de falar, eles estão defendendo nisso que vocês estão descrevendo? Liberdade econômica, brancos. política, social, cultural? Os colonos brancos? Para quem tem liberdade. Eles têm liberdade econômica? Quem é o cidadão desse país novo, os Estados Unidos? Eles podem fazer comércio com quem eles quiserem? Tem liberdade econômica nesse novo país? Uhum. Sim. Então, liberdade econômica. Liberdade política. Quem é cidadão desse país pode se candidatar ou votar no seu candidato de forma livre? Não. Não? Sim. Sim? Os cidadãos brancos. Gente, eu tô falando de cidadão, tá? Quando a gente fala de cidadão, é quem participa do país. Os que, Sim, estão, então, os sim, que, os direito, que estão né? excluídos, eles não fazem parte do país. Simples assim. Quem é cidadão nos Estados Unidos pode se candidatar à política e pode votar. Então, sim, né, tem uma liberdade política. Agora, social, nem todo mundo, né? A sociedade não é livre, porque existem alguns grupos sociais que não têm liberdade, como as mulheres, os negros e os indígenas. Então, não tem total liberdade social. Mas, professora, você não tinha falado que, por exemplo, essas pessoas, mulheres, negros, não eram considerados cidadãos. Então, aí a Constituição, liberdade social, eles entram, eles são incluídos? Não, então, porque a Constituição, ela exclui grupos sociais. Então, não há total liberdade social, não há total liberdade social. Não é toda a sociedade que é livre para se expressar. Só os cidadãos. No caso da liberdade social, não há total liberdade social. Deu para entender, Renato? Ou não? Deu, mas eu tô usando o nome da minha mãe, meu nome é Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda, desculpa. Nada. Desculpa, não te ouvi. Foi tranquilo? Sim, entendi. Beleza. Vamos lá. Letra B. Consulte na internet a Declaração Universal dos Direitos Humanos e identifique as liberdades às quais todos têm direito. Quais as liberdades que nós hoje, no dia de hoje, temos direitos? Essa declaração que ele está falando aí é a declaração que todos os países que fazem parte da ONU, da Organização das Nações Unidas, né, assina dizendo que vai defender essas ideias, essas liberdades. Quais são essas liberdades? Que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos, todos têm direito à vida, à liberdade, à segurança. Uhum. Mais alguém? Ele metido à cultura. Uhum. Professora, Sim. você pode me responder, por favor? Só para ter certeza se é isso que eu botei mesmo. A resposta da terceira questão, da letra A, da terceira pergunta. Pode me dizer, por favor? Vamos lá, alguém sabe responder? Quais os setores que não tinham esses direitos? Mulheres, homens negros. Negros, certo? E mulheres. Mulheres, negros e nativos Indígenas. americanos, indígenas. Muito obrigada. Então, nessa declaração que a gente tem hoje em dia, né, todos os tipos de liberdade são contemplados. Liberdade de expressão. Perdão. Só um instante. Liberdade de expressão, direito à vida, tudo isso está contemplado. Né? Liberdade de reunião, liberdade de pensamento, liberdade econômica. De imprensa. Show.
Vamos só terminar a 5 e depois eu vou passar um recadinho e a gente termina a 6 e a 7 no próximo encontro, tá? Em sua opinião, por que é importante garantir que todos tenham liberdade? Você concorda com o ditado "minha liberdade termina quando começa a do outro"? Por quê? Eu coloquei que é importante porque todos têm direito a fazer suas próprias escolhas e assim serem felizes. E eu coloquei que eu não concordo porque todos têm que ter liberdade e respeito. Eu não entendi se você concorda ou não Também limites, concorda. e assim todos teriam liberdade. Mas, Eduardo, eu não entendi se você concorda ou discorda. Discordo, não concordo não. Não? Por quê? Repete para eu ouvir. Porque se todos têm que ter liberdade, porque se todos também têm liberdade, todos têm que ter limites. Se todos tiverem limite e respeito, todo mundo vai ter liberdade sem que Então você concorda. a liberdade do outro seja interferida. O limite é quando chega na liberdade do outro. O que você está defendendo é o que está escrito aqui. Minha liberdade Pelo menos o que é eu quando entendo. começa do outro. Eu não tenho liberdade. Eu não posso fazer liberdade completa. Eu não posso fazer o que eu quiser. Eu não posso matar uma pessoa porque eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Porque a partir do momento que eu mato alguém, eu estou infringindo o direito, a liberdade dele ter o direito à vida dessa pessoa. Entendi. Então, eu tinha não interpretado posso. de outra forma. O que você explicou, na verdade, está concordando com a frase, porque o de meu direito vai terminar quando a partir do momento em que o que eu fizer interferir na vida do outro. E aí, alguém mais? Eu concordo porque eu também botei, tipo, que todo mundo tem que ser o seu limite. Uhum. Mas, professora, eu concordo, mas eu acho que não tem que dar liberdade. Vou dar um exemplo da Síria, do Afeganistão. Não tem que dar liberdade aos outros países intervir em suas próprias guerras, como os Estados Unidos interviu no Iraque, e nem sempre é por um motivo de querer ajudar. Geralmente está roubando recursos naturais, como o petróleo. Uhum. Aí a gente parte para outro caminho, Cauã, porque quando a gente analisa essas invasões, a gente tem essa análise que há um outro interesse, etc. Mas politicamente, a justificativa de invadir um país não é assim, nós estamos invadindo porque queremos petróleo, né? Eles vão invadir por outros motivos, por exemplo, defender a liberdade do povo de ter um governante que não seja um ditador, por exemplo. Mas tá? geralmente, Eu não estou dizendo que está certo. Oi. Mas não é o próprio país que tem que fazer isso, porque vamos dar um exemplo, os Estados Unidos está intervindo numa cultura, num local que nem eles não sabem como é viver lá, eles não sabem qual a cultura de lá, não sabem como é a política de lá. Uhum. E vai criando o preconceito contra os árabes, contra alguns territórios da África. Uhum. Então, o que acontece é que um país pode pedir auxílio de outro país para fazer com que um ditador seja retirado, por exemplo. Então, o que acontece às vezes é que um certo grupo daquele país pede auxílio externo. E aí é quando eles invadem. Ah, tá. Não é, entendeu? Sim. E é claro que eles vão usar isso como justificativa e vão se utilizar disso para outros interesses, que não só o que, em teoria, eles estavam indo ajudar. Né? A questão é bem mais complexa. Mas sim, e aí a gente está falando de outro momento da história, né? Que não esse. Mas muito bom posicionamento, Cauã. Bem, gente, deixa eu terminar agora. Eu preciso dar um recadinho para vocês, tá?
Então, voltando ao que eu falei no início da aula, só reforçando, né? As notas vão estar no sistema da escola a partir da semana que vem, até o final da semana que vem. As notas todas vão estar lá. A nota do simulado já está no sistema, tá? No site da escola, tá? Quem não tem acesso ao site da escola tem que tentar alcançar isso. Às vezes é um problema de e-mail, ou o pai precisa entrar em contato com a escola para fazer o cadastro, tá? As notas vão ser disponibilizadas por lá, tá? Eu não vou mais fazer aquela disponibilidade por e-mail que eu estava fazendo, porque é muita gente, né? Fazer um e-mail individual para cada um é muita confusão, né? Pode ter algum erro, então, para não ter problema, vocês entram pelo sistema, tá? A segunda coisa que eu tenho para falar antes da gente sair é só avisar que semana que vem a gente não vai ter encontro via Hangouts. Por quê? Na sexta-feira que vem, eu vou mandar para a escola para colocar no site, vou botar aqui na plataforma, vou mandar para o e-mail de vocês um vídeo com a matéria do próximo capítulo, que é aquela matéria que eu estou falando há um tempão para vocês, que eu amo de paixão, que é a Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa é uma matéria grande, pesada, com muito conteúdo, muitos nomes, muitas datas. Infelizmente, algumas datas vão ter que ser gravadas, tá? Então, vai ser um vídeo bem longo, porque normalmente na aula eu levo entre 4 e 5 aulas para fechar essa matéria, né? Presencialmente, tá? Então, gente, o que a gente não vai ter a aula presencial, a gente não vai ter esse encontro do Hangouts, porque na hora da minha aula vocês vão pegar o vídeo e assistir a aula pelo vídeo, tá? E aí na outra semana vai ser um dia para a gente conversar sobre o vídeo que vocês assistiram. Vocês têm alguma dúvida? A gente falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que foram faladas no vídeo que vocês queriam saber mais ou tirar alguma dúvida. Então, semana que vem não tem Hangouts. Vocês vão entrar no e-mail, vão entrar na plataforma, a forma que vocês preferirem, no site da escola, e aí vão assistir o vídeo. Tudo bem? Ok, gente? Ok. Então tá. Então ficamos por aqui. Ficou faltando só 2 questõezinhas. Tá Depois bom. a gente continua. Tá bom, professora. Fiquem com Deus. Bom final de Obrigada. semana. Bom final de semana. Tomem cuidado. Obrigada. Você Lavem também, as mãos. professora. Passem álcool. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, obrigada. Obrigada.